reservar, e aí vai reservar sua vaga, quando você acertar, aí você já leva o livro. O seminário de batalha espiritual, que muito disso vai ser uma vez. Amém? Mas, quando você passar lá de ouvir, você está lá. Glória a Deus. Meus irmãos, nós somos no ano de frutificar. Amém? Esse é o ano de dar fruto. Obrigado, Deus. Deus abençoe. Ajeitei para nós. Amém. Batalha espiritual com princípios bíblicos. Então, custa R$40 e você tem um livro. Tá? Nós temos aqui 36 livros, porque ontem a gente preparou 4 inscrições, 36 livros, e o seminário vai ser baseado nesse livro. Então você já pode fazer a inscrição e ler o livro, e depois você participa do seminário. Vai ser um dia só, 20/10, vai começar às 3 da tarde, vai até às 9h30 da noite, tá bom? Eu vou ministrar das 3 às 5, e o pastor Miquel vai estar das 5 até às 9h30. Vai ser uma vez. Batalha espiritual com os dígitos. Esse é o ano de frutificar. E agora nós começamos os frutos. Eu quero honrar a pessoa que está frutificando na igreja. Ele vai estar fazendo uma palavra para nós hoje. Da moeda. Pode aplaudir o Senhor, meu Deus. Senhor Deus, usa a vida do teu filho. Obrigado pela vida dele, Senhor, da Márcia, tem, Senhor, obrigado quantas almas trazido para a tua casa. E quem tira o ministério, Senhor, olha essas fotos, ministério grande, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, guarda a vida dele, protege a vida dele, usa a boca dele, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu delego a autoridade sobre a vida dele. Eu envio, em nome de Jesus, que vai. Que não seja ele a falar, mas o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Leva-me, Senhor, nessa missão agora também, para, Senhor, trazer uma direção, Senhor, ao povo do pastor, e que o Senhor também guia a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. E que esse dia termine com o teu reino crescendo um pouquinho mais. A honra é tua, a glória é tua, o louvor é teu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez. Graças a Deus, amém, igreja? Antes de eu estar ministrando essa porção da palavra que Deus colocou no meu coração, eu e Márcia tivemos quinta-feira ali na Via da Conceição, através do envio do apóstolo, sobre o Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio, né? E a gente não tem noção do que seja isso. E Deus falou muito com a gente acerca do suicídio, porque a cada 45 minutos 28 suicídios acontecem. Esses 28 suicídios acontecem através de homens, e, se eu não me engano, 21 mulheres tentam, e a faixa etária do índice de suicídio é de 16 a 18 anos, ou seja, são mais jovens. E isso chamou muito nossa atenção, porque eu não sei você, mas eu tenho alguns amigos no Facebook, amigos de criança, de infância, amigos que eu conheci no decorrer da minha vida, e sempre um deles posta alguma coisa, tipo, eu quero tirar minha vida, tipo, eu tô enjoado de viver, só a morte me importa. Você já teve algum amigo assim, que postou isso no Facebook? Então, eu não sabia que o Facebook ele tem uma ferramenta. Ele tem uma ferramenta que apoia essas pessoas. Quando você vê uma publicação dessa, você vai lá no Facebook, naqueles 3 pontinhos, não tem? Aí tem lá o feedback. E quando você clica ali, ele indica mutilação ou suicídio. E quando você faz isso, o Facebook, ele, no mesmo momento, ele te faz uma pergunta: se você quer que essa pessoa seja ajudada através do Facebook,
ou seja ajudado através de um amigo próximo a essa pessoa, ou eles mandam eles entram em contato. Não tem como você entra em uma página e automaticamente vem uma mensagem assim: seja bem-vindo a essa página. Então, eles mandam essa mensagem para essa pessoa. Então ali há um alerta. E essa pessoa ela começa a ser acompanhada pelo Facebook. E isso mexeu comigo, com Márcia. Porque no momento que a gente estava lá, tinha um amigo meu postando sobre isso. E eu pensei, a gente não dá muita importância quando uma pessoa posta isso, né? Acha que, isso daí tá querendo aparecer, isso daí a pessoa tá, sei lá, a gente não dá muita importância. Só que esse especialista está falando que quando a pessoa ela fala isso, já é um sinal, já é um alerta que a gente tem que se preocupar. E isso, falei, eu tenho que estar mais atento para isso. E interessante que um dos motivos do suicídio nos jovens é o divórcio. O divórcio mexe com os nossos filhos. E eu fiquei pensando que a gente tem vivido muito isso. A Bispo Apóstolo tem falado sobre isso, que é muito difícil a gente ver um casamento hoje. Difícil de ser convidado para um casamento, né? Sei lá, é uma arma do inimigo. O inimigo tem agido dessa forma. Então, assim, é muita coisa para falar. Eu ia passar aqui algumas coisas, mas eu vou passar depois. Ou ele vai mandar um e-mail para mim das palestras que teve lá. E eu vou passar para o apóstolo. A gente vai... Até convidei. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês hoje. Que está lá no livro de Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. Capítulo 3. Falar de Samuel, não tem como falar de Samuel sem falar de Ana primeiro, né? Sem falar da história de Samuel. Samuel foi gerado através de uma promessa. E eu creio que cada um de nós fomos gerados através de uma promessa. Nós somos uma promessa de Deus aqui na terra. E você vai ver que a história de Ana, ela chorou, né? O profeta, o sacerdote Eli, ele achou que ela estava atribulada, estava embriagada. Mas Deus tinha algo de especial no ventre de Ana. E assim somos nós fomos gerados através de uma promessa. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 3. A gente vai ler até o versículo 6. Está escrito assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca, o Senhor chamou a Samuel. E disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, o último versículo: Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Amém, queridos? Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Pai, eu sei que eu não sou especialista em pregar,
Mas, Pai, eu sei que o Teu Espírito, Ele me usa, assim como usa cada um que está aqui. Eu me coloco totalmente à Tua disposição, Pai. Pai, eu quero falar tudo aquilo que o Senhor quer falar à Tua igreja. Por isso, Pai, eu Te peço perdão pelos meus pecados, por tudo aquilo que eu falei, pensei e fiz, até dos pecados que, Senhor Deus, eu me esqueci. Eu quero Te pedir perdão. Mas essa noite, Pai, usa-me para a glória do Teu nome, assim eu oro, Pai. Amém, queridos? O tema dessa noite é: a omissão gera sucessão. Você pode repetir isso? A omissão gera sucessão. Isso, eu lendo essa passagem, Deus me deu esse tema. Porque, queridos, em algumas vezes na nossa vida nós somos omissos. Eu estava trabalhando hoje ali e a bispa estava falando justamente isso de manhã. Estava ali, estava ligado. Ela estava falando: olha, na minha época a gente tinha prazer de vir na casa do Senhor, de trabalhar na casa do Senhor, de fazer a obra do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Queridos, nesse pequeno tema que Deus ministrou comigo, Deus me deu dois tipos de geração: a geração de Eli e a geração de Samuel. Eu quero pedir a Deus para que Deus identifique no seu coração qual o tipo de geração que você está vivendo hoje, porque eu já identifiquei qual que eu estou vivendo. Queridos, a geração de Eli, conforme disse aqui no versículo 1, é uma geração que está acostumada. A Bíblia vai dizer que Eli, ele foi se deitar no seu lugar. Vai dizer que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falou com Samuel. E o que tem acontecido? Nessa passagem, eu identifiquei algo. Que Eli representa uma geração que vive do passado. Uma geração, queridos, que sempre vai viver daquilo que fez e não daquilo que pode fazer hoje. E Deus tem algo para você e para mim fazer hoje. Porque a geração de Eli representa aquele que está acomodado no seu lugar. Pedro, você pode abaixar um pouquinho o microfone para mim, por favor? A geração de Eli representa aquele que está acomodado no seu lugar como Eli, no seu lugar de descanso. Ele não quer sair, ele não quer fazer mais nada. Ou seja, aquilo que ele fez já está bom. Foi o tempo de Deus na vida dele. Não é isso, querido. Deus tem algo novo para a nossa vida todo dia. Todo dia Deus tem algo para eu e você fazer. E muitas das vezes a gente está como justamente essa geração de Eli, parado no seu lugar, vivendo do passado, vivendo daquilo que aconteceu quando você se converteu. Poxa, quando eu me converti, eu ficava orando, eu levantava já adorando a Deus. Olha, se tinha alguém enfermo, eu ia lá orar. Olha, quando eu me converti, você tinha que ver, a gente chegava na igreja, a gente ficava 30 minutos de joelho orando, e o fogo descia, e a gente recebia do Espírito Santo. Queridos, essa geração é uma geração que está dormindo. Vai falar aqui que os olhos de Eli estavam escurecendo, e a palavra de Deus era rara. A palavra de Deus não estava sendo manifestada mais. Era uma igreja que estava cega e surda para os planos de Deus. E queridos, Deus não quer isso para esse tempo. Desculpa eu falar assim, mas Deus não quer isso para esse tempo. Deus quer usar você e usar a minha vida para transformar São Gonçalo, para transformar essa nação, para transformar a sua família, para transformar aqueles que estão à sua volta. E a gente está como Eli, deitado no nosso lugar, acomodado. Eu não vou falar mais de Jesus, porque eu já falei de Jesus um tempão para essa pessoa, mas não adianta. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes falaram de Jesus para você? E alguém desistiu de você? E por que você está desistindo dos outros? Queridos, não é tempo de desistir. Quem era você? Quem era eu?
Não merecíamos nada, mas o Pai nos amou de tal maneira que deu a vida do seu único filho para que eu e você hoje tivéssemos vida. E essa geração de Eli é uma geração que está paralisada. É uma geração que não consegue ver os planos de Deus. Não consegue ver os milagres de Deus. Queridos, a bispa está falando que aqui de manhã, toda vez que ela levanta já é um milagre. Queridos, a gente quer ver milagres extraordinários. A gente só acha que é milagre quando Deus te dá um carro. Você só acha que é milagre quando... Queridos, milagre é todo dia. Você é um milagre. Eu sou um milagre. Era para eu e você estar morto. Mas não, queridos. O milagre de Deus é toda hora, todo dia, todo instante na nossa vida. E a igreja está... Essa geração... Queridos... Eu estou falando de uma geração, eu não sei se você vai entender isso, mas uma geração que não quer fazer mais nada. É uma geração que não quer falar de Jesus. É uma geração que está calada. A palavra era rara. As visões era escassa, não tinha visões. Deixa eu te falar. Você falou de Jesus para alguém essa semana? Você falou de Jesus a alguém durante esse ano? Você falou de Jesus para alguém? Você sabe aquele parente seu que está lá na droga? E você já falou assim, não tem mais jeito. Não tem jeito para ele. Eu já falei 3, 4, 5 vezes. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Na hora que Deus fala assim, vai lá agora e fala. Você não pode calar, você tem que falar. Você não pode ser omisso. Você tem que falar o tempo todo de Jesus. Porque eu tenho certeza de uma coisa, querido, da minha família, a Sara está ali, ela me levou para a igreja. Querido, da minha família, eu fui o primeiro a se converter. Eu não tive meus pais no batismo, não tive meu irmão no batismo, mas eu ia para a igreja, eu sentava na igreja, no banco da igreja tinha 4 lugares. Eu e Márcia sentados, eu falava, Márcia, meu pai, minha mãe e meu irmão. E todos eles se converteram. Sabe por quê? Porque eu nunca cessei de falar do evangelho. E nunca vou cessar de falar do evangelho. Eu e você somos a palavra de Deus nessa terra. E a gente está se acomodando como Eli. Está no seu lugar. Não vou fazer mais nada. Só vou para a igreja hoje domingo. Queridos, existe muita gente querendo ouvir de Jesus. Através de você. Através de você, através de mim. E a gente está parado, querendo, não sei, cara, esperando um anjo vir falar com você. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está falando com você agora. É tempo de você voltar a falar dele. É tempo de você falar para os que estão aprisionados, aqueles que estão em cativeiro. Queridos, essa igreja se torna pequena se a gente começar a falar de Jesus. O avivamento, não vamos esperar o avivamento no céu. O avivamento é dentro de você e dentro de mim, porque o Espírito Santo está dentro de você e Ele quer manifestar esse poder através da tua vida. Não tem essa de que os profetas do ano antigo foram usados, queridos. Foram usados, mas o mesmo Deus, o Deus que usou eles é o mesmo Deus que quer usar você. É o mesmo Deus, não mudou. O Deus não mudou. O que mudou foram os profetas. Deus só falava com profeta, juiz e reis. É ou não é? E, queridos, é um tempo de a gente falar do Evangelho. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. E eu fico tão feliz quando alguém se converte, eu não sei você. É ou não é? Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor quando uma pessoa se converte. Quando você convida alguém para ir para a igreja. Você não sabe como é que meu coração está. Quando eu vejo Sara e Simone entrar aqui. Desculpa estar falando, tá? Mas meu coração se alegra. Quando o Diego está ali, minha tia está ali. Eu queria trazer todo mundo. Eu quero trazer todo mundo. Eu quero que todo mundo vá para o céu comigo. Eu, minha família, meus amigos, minha parentela toda. Vai todo mundo para o céu, Senhor. E a gente está se conformando. Querido, Deus te levantou, sabe como? Ezequiel, profetizar sobre o vale de ossos secos. Não se cala, profetiza. Mas sabe o que está acontecendo? A gente está querendo primeiro ouvir os ossos se ajuntar, carne, osso com osso, os tendões, tudo se formar para depois profetizar, queridos. Profeta profetiza no vale.
profetiza onde não tem nada. Eu tenho um primo meu que eu estou orando por ele. Já falei, Senhor, eu oferto ele na tua mão. Ele é minha oferta. É um primo que eu amo. É um primo que eu oro por ele. Já falei, ó, não adianta, meu irmão, você está jurado. Você está jurado. É a hora que Deus te pegar, já era. Tem que ser assim. Queridos, eu não abro mão de ninguém. Não abro mão. E essa geração de Eli é a geração que está acostumada. Ah, tá lá nas drogas. Ah, tá lá não sei aonde, queridos. Tem essa não. É o amor. É aquilo que você transmite. Às vezes, a gente não precisa nem falar muito a palavra, mas a tua vida, a sua intenção com aquela pessoa faz toda a diferença. Porque tem gente que prega o evangelho como? Vale a maneira, né? E as pessoas não recebem, mas quando a gente vai na direção do Espírito, meu irmão, Deus vai usando. Deus vai conduzindo. E quando você vai pensar que não está acontecendo, daqui a pouquinho aquela pessoa te liga e fala, poxa, eu quero ir para a igreja hoje. Cara, eu preciso que você venha aqui hoje. Você pode orar por mim? Nós somos a carta de Deus. A Bíblia diz que a grande criação está aguardando a manifestação dos filhos. Você é filho, eu sou filho. O que você tem manifestado? O que eu tenho manifestado? Querido, se eu não me conformo em vir para a igreja sem trazer nenhum visitante. Às vezes eu fico caçando. Paro no bar, converso com um, paro na rua, converso com outro, porque eu quero trazer alguém. Eu quero que essa pessoa mora comigo no céu. Meu irmão, não quero que o diabo leve ninguém. Porque eu sei o que eu vivi lá no mundo. Eu sei o que o diabo fez comigo e eu sei o que o diabo faz com essas pessoas. Mas Deus tem um plano novo para ela e para você. Deus quer te usar, Deus quer me usar. E Deus está te chamando hoje para, olha, é tempo de despertar. Eu fico pensando quando eu me apresentar diante de Deus. As minhas mãos, o que eu vou apresentar diante de Deus, queridos? Cadê? O que eu vou apresentar? Vou esconder as minhas mãos? Não, eu quero apresentar frutos. Eu quero falar, Senhor, o tempo que o Senhor me trouxe para a tua presença, eu fiz algo. Eu reconheço o teu poder sobre mim. Eu não era ninguém, Pai. Eu era alguém que a sociedade não tinha um olhar bom para mim. Mas o Senhor me olhou com um olhar de amor. Assim que Deus olha a gente. E existe isso, queridos. Essa geração de Eli, a geração que está apagada, a geração que não vive nada novo. É a geração que vem para a igreja, recebe a palavra, mas no decorrer da semana não faz nada. É a geração que sei lá, se acostumou. Querido, não se acostume, porque o diabo quer isso para mim e para a sua vida. Que a gente fique calado, que a gente não evangelize, que a gente não fale do amor de Deus, que a gente não profetize, que a gente não ganhe vidas. É isso que ele quer, porque o dia dele está contado. Mas quando eu e você tomar uma posição e falar, Deus, hoje eu tomo uma posição. Senhor, eu não vou ser essa geração de Eli, eu vou ser a geração de Samuel. É diferente. É diferente. A geração de Samuel é uma geração completamente diferente da geração de Eli. Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre essa geração de Eli. Vou falar porque a geração de Eli, ela está acomodada, ela não está vivendo um milagre. A lâmpada está apagando e não está nem aí. O azeite está acabando lá no candelabro e não está nem aí. A vista está escurecendo e não está nem aí. Deus hoje vai tirar da nossa visão tudo aquilo que está atrapalhando os planos deles para a nossa vida. Você que um dia orava, você um dia que falava em línguas, você que profetizava, você que tinha um chamado evangelista, Deus hoje vai colocar sobre a sua vida de novo. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que aquele tempo que o diabo roubou hoje vai ser restituído. Deus não te trouxe aqui para você ficar na mesmice e não ficar nessa geração de Eli. Não, Deus te trouxe aqui para falar que você é a geração de Samuel. É a geração que vai manter a lâmpada acesa. Agora eu vou falar sobre a geração de Samuel. A geração de Samuel é a geração que corresponde ao chamado. É ou não é? Interessante. Deus chama Samuel, Samuel, e ele diz, eis-me aqui. Ele não quer nem saber quem é, mas ele só diz, eis-me aqui. E hoje tem uma geração que está a geração de Eli. A geração de Samuel é aquela que corresponde. Deus fala,
Samuel, eis-me aqui, Senhor. É a geração que não busca holofote. É a geração que está ali escondida. É a geração que não tem muito ibope. É a geração que não é muito reconhecida porque é uma geração menina, mas é preciosa para Deus. É uma geração que Deus está com os olhos. Olha, como é interessante. A geração de Samuel quebrou o silêncio de Deus. Não é forte isso? A sua omissão e a minha omissão gera o silêncio de Deus. Mas a geração daqueles que diz, eis-me aqui, quebra esse silêncio. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual geração você é hoje? A geração do eis-me aqui. Irmão, vamos dar um pulo ali na pracinha que a gente vai evangelizar. Opa, eis-me aqui, tô lá. Olha, vamos fazer um churrasquinho ali na porta. Eis-me aqui, tô aí. É a geração que está pronta para tudo. É a geração que quer fazer. É a geração que está aqui, Senhor, eu não sei, não conheço, mas eis-me aqui. É igual hoje essa palavra, quando o apóstolo falou para mim, eu tremi, queridos. Eu tremo. Mas só que eu falo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser útil para Deus. Eu quero que quando Deus olhe para mim e fale assim, olha, sabe, tem um monte de bandido lá no baile funk lá, eu preciso de alguém lá para levar e falar assim, olha, Deus tem um plano na tua vida. E Deus fala, vai lá. Você sabe qual era a minha oração quando eu me converti? Senhor, me leva aos desprezados, humilhados e esquecidos. Sabe onde Deus me levou? No presídio. Aí o Espírito Santo me faz lembrar. Tá vendo aí? Você não pediu? Coloquei você lá. Deus, ele corresponde com aquilo que a gente corresponde com ele. Tá entendendo? Quando a gente se revela a Deus, Deus se revela a nós. Quando Samuel disse, Senhor, eis-me aqui. O que Deus falou para ele? Ó, vou te levantar. Vai acontecer isso em Israel. Queridos, Deus está querendo nos levantar para trazer um tempo de juízo sobre São Gonçalo. Sobre essa cidade. Há pouco tempo estava eu antes orando ali no morro, ali no monte. No monte que a gente já consagramos que é do Senhor. Lá no Morro da Torre, já falamos, Senhor, essa comunidade é tua, não entra tráfico, não entra nada aqui em cima. Sabe por quê? Nós estabelecemos aqui um altar de adoração. E pergunta se tem tráfico lá em cima. Não tem não. Quando tenta colocar, meu irmão, não adianta. Jesus vai lá e faz a obra. Porque todos aqueles que estão lá em cima já declaramos que vão servir ao Senhor e todos serão salvos. Essa autoridade está sobre nós. E ficamos lá no monte orando. Você sabe o que Deus nos levou a orar? São Gonçalo, empresas, hospitais de câncer. Deus nos levou a orar por coisas que ainda não aconteceram em São Gonçalo, mas eu acredito que vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós ligamos, estava em concordância, estabelecemos o reino. Isso está sobre nós, não está sobre o governo não, está sobre a igreja. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. E a gente está desligado. Querido, não tem essa, a autoridade está sobre nós. Hoje escutamos um barulho de tiro lá na rua, lá para cima, Márcia, hoje acaba isso, não quero ouvir mais isso de manhã. Vamos orar. Senhor, não quero ouvir mais tiro nenhum aqui por essa localidade. Meu irmão, eu estou falando da realidade. Porque a gente não pode ficar como Elias, geração que está acostumada com tudo. O que está acontecendo no Brasil é porque a igreja não está se levantando, não está tomando a posição que tem que tomar. Eu e você somos a igreja, querido. A autoridade está sobre nós, a chave está sobre as nossas vidas. E a gente está parado, deixando tudo acontecer. Não, São Gonçalo, eu tenho profetizado, vai se tornar uma cidade de referência para muitas cidades. Toda a corrupção dessa cidade vai cair. Vai vir um governo justo sobre essa cidade. A gente não vai precisar ir para Niterói e para o Rio trabalhar, não. Vai vir empresa para esse lugar. Em nome de Jesus, não vamos precisar. Queridos, e isso está sobre nós, essa autoridade. A geração de Samuel é a geração que ela quer viver o novo. É a geração que quer experimentar algo novo. Você quer experimentar algo novo? Quer mesmo? Levanta a sua mão então. Repita comigo, Senhor, eis-me aqui. Essa semana eu vou experimentar algo novo. Essa unção eu vou realizar essa semana. Me usa, Senhor, nessa terra, porque o Senhor está me chamando para ser o Samuel desse tempo. Amém, queridos? Deus vai fazer isso com a gente.
Interessante nessa palavra, até que hora? Até que hora? 8h30? Não estou vendo. O que acontece? Queridos, a geração de Samuel é uma geração que mantém a lâmpada acesa, uma geração que busca, uma geração que tem palavra, que busca a palavra, que lê a palavra. Você viu só, não tinha palavra, a palavra não estava sendo revelada naquele tempo não, e nem as visões. Está diferente hoje. Não, queridos. Vou te falar uma coisa. Você imagine só, você ficar um tempão sem ouvir a palavra de Deus. Imagina. Imagina um tempão sem você ver as coisas de Deus. Imaginou? Aquele tempo estava acontecendo isso, e hoje está acontecendo isso dentro da igreja. A palavra está sendo ministrada e as pessoas não estão recebendo. As coisas estão acontecendo e as pessoas não estão vendo. Queridos, precisamos despertar. Precisamos despertar para o novo de Deus, para uma geração que Deus está querendo levantar. Para essa geração que, queridos, vai estar ali com Eli, vai estar servindo Eli e vai saber, vai entender sobre paternidade. Vai saber o que é filho e o que é pai. Querido, você tem um pai natural, mas você tem um pai espiritual também. E Deus me falou nessa palavra sobre isso. Precisamos honrar os nossos pais espirituais. Quando essa palavra eu não tinha entendido, por que quando Deus chama Samuel, Samuel diz, eis-me aqui, e depois corre a Eli. Não é? Não é estranho? Aí Deus falou assim, ele sabia o que era paternidade. Ele sabia o que era autoridade. Deus naquele tempo falava com quem? Sacerdote, profeta e rei. Eli era o quê? Então Deus ia falar primeiro com Eli, para depois falar com Samuel. Está entendendo? Primeiro Deus ia falar com Eli, por isso que quando ele fala eis-me aqui, ele corre até Eli. Porque ele sabia que primeiro Deus tinha que falar com Eli, para depois falar com ele. É uma geração que vai entender. Uma geração que vai entender que quando o pai fala, é algo de bom. É algo para o nosso crescimento. É algo que vai trazer crescimento para a nossa vida. E olha que interessante. A gente vai falar assim, mas a geração de Eli foi alguém que ocultou o pecado dos filhos. É ou não é? Porque os filhos roubavam da oferta. É ou não é? Queridos, entenda uma coisa. O pecado vai ser cobrado, mas a unção é unção. Não tem essa. Não tem essa. A geração de Eli era uma geração que encobriu o pecado dos filhos. E tem muita igreja hoje acontecendo isso. Uma geração que cobre o pecado de filhos. Mas Samuel, ele entendeu. Ele falou, opa, eu vou corresponder ao meu chamado, mas eu vou até o meu pai. Vou ver o que ele vai falar. É ou não é? Porque veja bem, Eli ali de ser o sacerdote, foi alguém que quando Ana estava orando, ele estava presente. Antes de Samuel nascer, Eli já fazia parte da história de Samuel. O decorrer todinho da história de Samuel, depois que desmamou o filho, ele fez parte da vida de Samuel. Então ele entendia sobre paternidade e sobre autoridade espiritual. A questão hoje toda é essa. Tanto que quando Eli, você vai ver no decorrer do capítulo, Eli fala para ele, filho, vai e diz assim, filho. Só depois que ele falou, vai, ó o envio, vai e diz, eis-me aqui, Senhor. Você está entendendo a importância de reconhecer isso? De estar debaixo de um envio? De estar debaixo de uma unção, de uma autoridade? Acontece tudo. Tudo acontece quando a gente está debaixo desse envio. E Samuel, queridos, foi uma geração que fez transformação. Foi uma geração que transformou. Manteve a lâmpada acesa. Ele estava onde? Ele estava na arca do Senhor, não é? A Bíblia vai dizer que ele estava aqui, ó. E sucedeu naquele dia que, estando deitado, versículo 2, no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, que já não podia ver. Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor em que estava a arca. Geração que está perto da arca. A geração que leva a arca.
Nós somos essa geração que vai levar a arca. É uma geração que vai ter a palavra. O que tinha dentro da arca? Fala a palavra, fala o maná e as tábuas da lei. Tinha tudo isso dentro da arca, queridos. E outra coisa, ele não queria estar longe da arca. Quantos hoje estão longe da arca? Mas a geração de Samuel, não, ela está perto da arca. Ela está próxima à arca. Ela quer levar a palavra. Ela quer levar a palavra. O maná, o que era o maná? A vara de Arão, era o poder de Deus. O que era o maná? Era a provisão de Deus. Querido, tem isso para a minha vida e para a tua vida. A questão toda é que a gente está se esquecendo do nosso chamado. Querido, Deus não nos chamou, não tirou a gente das trevas, eu tenho esse entendimento, para ser meramente um crente, domingueiro, que só vinha à igreja e não faz nada. Me perdoa isso, mas Deus nos chamou para isso. Existe uma arca, existe um poder dentro de você e dentro de mim, e a gente está ocultando isso, a gente está sendo omisso nisso. A gente não pode deixar isso acontecer. Não tem essa, eu sou jovem, eu sou criança. Querido, Deus usa quem Ele quer. Quem era Samuel? Era um jovem. Você está entendendo? A questão é a geração. Qual o tipo de geração você está inserido nessa passagem? Queridos, falar de Jesus é algo natural, porque está dentro de nós. Eu fico pensando, o que eu e você vamos prestar de conta com o Senhor. Eu fico imaginando, porque, queridos, existe algo para a minha vida e para a sua que Deus quer manifestar hoje. E Deus quer que a gente corresponda com aquilo que a gente está apresentando a Ele. O que você tem apresentado a Deus? Você tem correspondido quando Deus te chama? Você tem correspondido quando Deus fala assim, ó, liga para fulano? Ou então quando você está no culto e Deus fala assim, olha, vai lá e abraça aquele irmão, fala isso para aquele irmão. Ou então, ó, ora para o fulano, ora por alguém. Ou então faz uma visita a alguém, você tem correspondido a isso? As pessoas vêm até você e falam assim, poxa, minha filha está doente, o que você fala? Manda tomar um remédio? Olha, meu casamento está quase acabando, o que você fala? Ó, procura um advogado e separa logo? Olha, tem alguém lá em casa que está com câncer, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Não estamos fazendo nada, será? Queridos, a gente precisa despertar, porque é um poder sobre a nossa vida. A gente precisa exercer isso. Precisa exercer. Olha que interessante. Jesus chega para o discípulo e fala assim, olha, dizes aí os homens que eu sou. Um diz que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é profeta. E Deus pergunta a eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Todo mundo ficou quieto, omissão. A omissão. Aí Pedro se levanta, fala assim, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Queridos, quando nós revelamos, correspondemos com Deus, Ele nos revela quem Ele é. Ele nos revela o poder dEle. A questão toda é que a gente não está correspondendo. Estamos omissos. E toda omissão vai gerar uma sucessão. Toda omissão. Observa na Bíblia. Quem foi omisso e que gerou uma sucessão? Vamos lá. Saul gerou uma sucessão? Gerou. Davi. É ou não é? E tem outros. Tem vários exemplos que foram omissos. Você imagina, Elias está lá na caverna, Senhor, só tem eu. Deus fala, Senhor, rapaz, você está enganado. Tem 400 de joelho lá esperando. Você está entendendo a omissão que gera? Se você não fizer, alguém vai fazer. É isso que Deus está querendo falar para a gente, ó. Se você não fizer, o problema é seu, eu vou levantar outro para fazer. Mas se você for fazer, eu vou te usar. Eu vou colocar poder dentro de você, eu vou colocar poder nas tuas mãos, na tua boca, para você ser um instrumento nas minhas mãos. Queridos, não se conforme. Não deixa o diabo colocar frieza em você. Porque ele vai colocar, ele quer isso. Ele quer que eu e você não usamos mais a palavra, não profetizamos mais, não falamos mais de Jesus. Vi agora os meninos chegar aí da rua, aí, foi entregar quentinha. Meu irmão, está cumprindo o chamado, Deus coloca o chamado no coração de cada um. Agora deixa eu te falar, o que Deus colocou no seu coração que você não está fazendo?
Será que não é hora de você se levantar e fazer, não? Porque Deus vai te cobrar. Deus vai me cobrar. E a gente está acostumado de vir para a igreja com as mãos vazias. Vem para a igreja com dízimo e oferta, mas não traz uma alma para o Senhor. Não traz uma vida para o Senhor. Trabalha do lado de alguém que está precisando simplesmente de uma palavra. E você não abre a sua boca. Estou falando para mim também, às vezes eu não abro a minha boca. Eu me lembro de um rapaz que um colega meu era evangélico e ele trabalhava com esse rapaz. E o que acontece? Eles estavam fazendo faculdade, foram para um lugar aí e começaram a dormir junto no quarto e fazer a faculdade, moraram junto. E um dia, um desse colega dele chegou para ele e falou assim: olha, cara, eu quero te contar algo. Pô, é mesmo? Fala aí. Rapaz, eu fui a uma igreja ontem e me converti. Aí ele falou assim: pô, é mesmo? É. Ele falou: cara, eu sou crente. Ele falou: cara, você é crente? Eu estou com você 2 anos falando faculdade, você nunca falou de Jesus para mim. Não é forte isso? Aí ele falou: cara, eu não sei onde eu colocava a minha cabeça. Isso às vezes acontece com a gente. Às vezes por não perder uma amizade no trabalho ou no colégio, ou para não perder uma amizade do mundo mesmo, a gente se omite. Somos omissos. Deus não quer isso para a tua vida e para a minha vida, queridos. Deus está querendo nos levantar como uma geração de Samuel. Uma geração que vai manter aquilo que você está recebendo. Uma geração que vai manter o azeite. O que tem acontecido que a gente recebe dentro da igreja e na porta a gente perde. O diabo rouba. O diabo está roubando a unção. Tudo que ele quer roubar na tua vida é unção. Sabia disso? O propósito do diabo é roubar a unção. Porque ele sabe que quando você estiver debaixo da unção, debaixo de um envio, debaixo de uma palavra, vai acontecer. Porque Deus, rapaz, ele está limitado à sua palavra. Quando sai uma palavra do púlpito aqui, a gente recebe aí, vai se cumprir. É porque a gente muitas das vezes não acredita. E queridos, eu vou ser bem sincero, não sei se você está acreditando na minha palavra. A minha palavra não vale nada, mas a de Deus vale muito. Acredita nessa palavra. Durante essa semana, fala com Deus: Deus, coloca pessoas no meu caminho para falar de Jesus. Senhor, aproxima pessoas que estão precisando ouvir do Senhor. Me usa como instrumento, Senhor. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero levar a arca. Eu quero levar a palavra. Eu quero levar a tua presença. Eu quero estar com a visão aberta para os teus propósitos. Senhor, eu quero. Queridos, peça a Deus que Ele dá. Não vive uma vida qualquer. Eu não quero ser um crente qualquer, querido, não quero. Eu quero ser um crente transformado. Eu quero ser um crente diferente, que todo mundo vai falar e vai falar assim: olha, tá vendo aquele cara passando ali? Aquele cara é meio maluco. Mas quando ele fala comigo de Jesus, algo acontece dentro de mim. A glória não é nossa, a honra não é nossa. Nós somos só um instrumento na mão dele. E Deus quer restaurar hoje o seu chamado. Você que era evangelista, você que tem um chamado para pastor, para profeta, para mestre, Deus quer restaurar o seu chamado hoje. Deus te trouxe aqui para lembrar você que Ele tem um chamado na tua vida. Deus te trouxe aqui para falar: hoje é tempo de despertar. Hoje é tempo de sair do lugar que você está acostumado a ficar e começar a andar em milagre, e começar a andar em algo sobrenatural. A palavra de Deus somos nós. Jesus era o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra está dentro de nós. Nós somos a palavra. Quando você passa na rua, você é a palavra. Aonde você chega, você é a palavra. Na tua casa, você é a palavra. No seu bairro, você é a palavra. As pessoas têm que te conhecer e me conhecer como a palavra de Deus viva aqui na terra. Nós somos a palavra de Deus. Vamos expressar essa palavra. Vamos manifestar essa palavra. Deixa Deus usar a tua vida. Não retenha aquilo que Deus colocou dentro de você. Não retenha. Deixa Deus te usar.
Você é profeta, profetiza. Você é evangelista, ganha almas. Tem chamado para o teatro, volte para o teatro. Tem chamado para convidar pessoas, chame com pessoas. Não se conforme com esse mundo. Muda a tua mente, muda. É um tempo novo de despertar para a nossa vida, querido. Eu não sei se eu sair daqui, Jesus vai me chamar. Você não sabe se você sair daqui, Jesus vai te chamar. E o que você vai apresentar a Deus? Será que a gente vai cheio de argumento? Quem é bom de argumento é péssimo de arrependimento. Temos que nos arrepender. Às vezes eu fico chorando. Sexta-feira a gente estava aqui, foi tão bom. Olha, como eu chorei. É tão difícil a gente pedir perdão à filha, eu pedi perdão à minha filha, eu peço perdão ao meu filho. É tão difícil a gente pedir perdão a filho, porque a gente acha que a gente é pai, não tem que pedir perdão. Quebra isso. Deus está trazendo arrependimento dentro de nós, um tempo novo, de restauração em todas as áreas. Deus quer nos usar, queridos. A gente não pode se conformar com esse tempo. Não vamos se conformar com isso. Amém? Amém, bispo? Tá bom a palavra? Vou convidar bispo então. Tá bom? Queridos, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Tá bom, queridos? Uma noite abençoada para vocês. Queridos, então eu queria convidar vocês para estar se levantando para estar orando. O louvor pode tocar um louvor daqueles abençoado que Deus vai usar a vida de vocês conforme usou no começo e vai usar vocês agora também. Queridos, assim, eu tenho falado muito com Deus. Deus, eu quero ser o menor da minha casa. Eu quero me humilhar. Eu quero ser tão pequeno diante de Deus. Deus conhece meu coração. Eu não estou atrás de nada. Eu só estou atrás de Jesus. Porque Ele a todo tempo estava atrás de mim. E Ele me achou. Você foi achado por Jesus? Você foi achado por Ele. Jesus te achou. Você não é qualquer pessoa. Você é amado do Pai. Você é amado. Deus te ama tanto, 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 cara, que Ele entregou a vida do Filho dele por você. Ele amou tanto que Ele decidiu tabernacular com você. Sair do seu lugar de majestade, de honra e habitar dentro de você. A gente não sabe a grandeza que tem dentro de nós. Existe um Espírito, queridos, tão bom, tão maravilhoso dentro de nós. Queridos, não precisa ninguém falar para a gente que a gente está pecando. Ele mesmo fala com a gente. Ele nos leva ao arrependimento. Não precisa ninguém apontar para a gente e falar assim, cara, você está pecando. Não, ele vem e fala assim, filho, você está errando. Por que você não se conserta? Por que você não volta? Um dia eu estava perguntando ao Espírito Santo, eu quero te conhecer. Eu quero saber como que você é. E ele me levou à minha relação com Márcia, com minha esposa. E ele falou assim, você tem a sua esposa, não tem? Eu falei, sim. E ele falou assim, vocês moram junto? Moramos. E como é que é o dia de vocês? Eu levanto, converso com ela, a gente trabalha junto, a gente passa o dia todo, bem dizer, junto. Aí ele falou assim, como é que eu posso habitar dentro de você se você não tem relação comigo? Muitas das vezes acontece isso com a gente, queridos. Existe o Espírito Santo que habita dentro de nós e a gente não tem um relacionamento com ele. Esse dia eu pensei em dar um presente para a Márcia, uma peça íntima, né? E quando eu cheguei no lugar para comprar, eu não sabia o tamanho dela. E você acha que se eu comprar certo? Eu não ia comprar. E quando eu perguntei à mulher, eu falei assim, eu queria comprar uma peça assim, assim, assim. Aí eu falei, pô, se eu falar que ela mais ou menos do corpo dela, vai pegar mal. Eu falei, não, esquece, deixa pra lá. Deixa pra lá, que eu vou comprar errado. E eu, casado há 23 anos com Márcia. No começo eu sabia o tempo da roupa dela, do namoro. E hoje eu não sei mais. E a mesma coisa o Espírito Santo falou comigo. Você está um tempão comigo, não me conhece nada. Você não sabe nada de mim ainda. Ele é uma pessoa. E ele fala com a gente. Só que a gente está pensando que ele vai falar muita coisa. Ele não fala muita coisa não, ele fala pouquinha.
mas tem uma proporção tão grande. Eu queria convidar você, se você quiser vir aqui na frente, se você quiser orar comigo, para Deus restaurar o seu chamado. Não porque eu vou orar, queridos, e nem porque eu tenho unção para isso. Não, é porque Deus está te cobrando hoje. Ele te trouxe aqui para falar que você é a geração eleita. Você é a geração eleita. Você é a geração de Samuel. Você não é a geração de Eli. A geração, não. Se você quiser vir, sair do seu lugar, pode tocar o louvor. Se você também não quiser, eu vou orar por você também da mesma forma, tá? Que Deus, Ele ama cada um de nós. Meu orgulho me tirou do jardim. Aleluia.